carne é um alimento presente na sua alimentação? Você optaria por uma dieta baseada em plantas? Meu nome é Samara Paiva, sócia fundadora da Alavanca Consultoria, e por aqui você encontra muito conteúdo sobre gestão, tendências de mercado, inovação e empreendedorismo. O Brasil é o quinto país que mais consome carne e o terceiro país que mais consome carne bovina. Em média, 78 quilos de carne por ano por pessoa. Ou seja, uma média de 200 gramas de carne por pessoa por dia. Mas quais são os impactos da alta produção de carne? A produção de carne é uma das maiores responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa. Uma emissão maior do que todos os carros, aviões, navios do planeta inteiro juntos. Além de grandes empresas desmatarem, contaminarem a água e o solo e, claro, a exploração dos animais. Atualmente, 14% dos brasileiros são vegetarianos. E percebe-se esse número crescendo ao longo do tempo. E o que a gente percebe? A gente já percebe o crescimento de algumas empresas nesse mercado, né? Porque a procura tem começado a ser cada vez mais alta e as pessoas têm começado a se adaptar cada vez a essa cultura. Você consumir produtos veganos, produtos vegetarianos, às vezes é caro, né? Depende muito do caro, depende do tipo de produto. Hoje em dia, como ainda, né? A gente está começando a entrar nesse ramo de uma forma mais constante, muitas coisas ainda precisam de uma adaptação e um desenvolvimento tecnológico para com que a gente consiga ter custos cada vez menores, né? Por exemplo, hoje em dia as pessoas fazem leite através da castanha, né? E hoje em dia a castanha, o preço da castanha ele é muito alto. Então, realmente, para você tomar um leite, né, que é um leite de origem totalmente da planta, né, totalmente vegetal, esse leite da castanha, ele acaba sendo um leite um pouco realmente mais caro, porque a gente primeiro não tem escala, não tem volume, né, para isso. E claro que, por exemplo, a castanha ela tem um custo muito alto, né? Hoje em dia o caju, né, de onde vem a castanha do caju, ele se dá em alguns momentos, né? Ele é sazonal. Então, primeiro a gente já percebe que ele não é uma fruta que você não tem em todos os tipos de território e em todas as épocas do ano. Então, ali você já começa uma produção bem artesanal e que vem se desenvolvendo ao longo tempo para fazer com que esse custo seja minimizado. E aí sim a gente consiga ter insumos, né, cada vez mais atraentes, né, atrativos mesmo para esse novo público. Mas um ponto importante é que, claro que para você desenvolver alguns alimentos, né, que às vezes as pessoas têm hoje em dia a cultura de consumir de origem animal, para você consumir ele de origem vegetal, realmente tem exigido muita tecnologia e tem exigido estudos, né? Hoje em dia, por exemplo, a Nestlé, ela tem investido numa base de estudos mesmo para desenvolvimento de alimentos totalmente feito à base de plantas. Né? Então, estima-se que a longo prazo as empresas já estão começando a perceber essa tendência, já estão começando a implementar isso dentro do seu próprio negócio. Né? Então, a Nestlé, todos os produtos praticamente dela, né? Quantos produtos são à base de origem animal. Né? Então, investir realmente nessa tendência para fazer com que a gente consiga aproveitar melhor dos insumos que a gente tem de base vegetal. Hoje em dia, a gente vai descobrindo, né? Vai se redescobrindo, né? E acho que todas as pessoas que entram nessa alimentação realmente baseada em plantas começam a redescobrir mesmo um mundo de sabores, um mundo de possibilidades. E aí sim esse tipo de alimentação começa a se desenvolver e até mesmo a chegar ao que o consumidor espera. Então, assim, a gente tem um ponto, né? Eu sempre falo que, assim, negócio tá ali para ter solução, né? O negócio surge para ter uma solução. Então, algumas empresas que já surgiram nesse ramo, porque realmente estão voltando a sua alimentação ali para a origem vegetal. Além de tudo, por exemplo, quando a gente percebe, mas a gente ainda não tem uma tecnologia na área X para desenvolver e fazer com que os insumos de base vegetal sejam mais acessíveis. Né? Então, hoje em dia, quanto mais a gente consome, mais a gente vai otimizando aquela ferramenta para com que a gente tenha uma redução de custo. Então, claro que hoje em dia, muitas coisas ainda são menos acessíveis, são muito artesanais, mas à medida que isso vai se desenvolvendo, a gente começa a criar técnica e começar a desenvolver mesmo a tecnologia para fazer com que a gente tenha um acesso mais fácil e consiga dar uma escala maior a esse tipo de produção. E o que é importante também? Não necessariamente toda, né, a alimentação na base vegetal, ela não necessariamente é cara, né? Existem outras possibilidades, né, de vários alimentos, várias plantas, e que realmente é uma alimentação de baixo custo também,
mas depende muito de como você quer adaptar aqueles insumos. Como eu falei, às vezes um bife que ele é feito de forma diferente, ele vai ter sabor de carne, mas ele é feito de soja e outros ingredientes. Então, talvez esses ingredientes a gente precisa saber, à medida que as coisas vão se desenvolvendo outras culturas e outros métodos para fazer com que a gente se aproxime daquilo que o consumidor está buscando. Né? Mas também vale a pena a gente pensar, poxa, então se o pessoal está começando a procurar por esse tipo de alimento, será que eu consigo inovar no meu negócio? Será que você que está no negócio, no ramo de alimentação, né? Bem, então acho que o grande ponto é o seguinte, né? Hoje em dia existe essa tendência, existem algumas oportunidades, entender como o mercado onde você está atuando pode se encaixar essas tendências também. Como você pode adequar? Ah, mas os insumos são caros, ou então um público é diferente. Depende muito do público com que você vai desenhar. Realmente, algumas marcas, alguns produtos que já surgiram, né, com altíssima qualidade, tem uns que são com um preço muito alto, mas eles atingem um público X. Tudo vai depender um pouco do seu público. Né? Então, mas também como que a gente pode, às vezes, oferecer uma alimentação ali baseada em plantas também de uma forma mais acessível? Será que a gente consegue inovar também dentro da nossa realidade, né, dentro do ramo que você atua? Então, acho que fica um pouco reflexão para a gente pensar em como o ser humano tem pensado, em como realmente o mundo tem reagido ao que tem acontecido, a gente vê essa necessidade e como a gente pode se adaptar. Né? Existem algumas campanhas, né? É muito comum já a segunda sem carne. Então imagina o quanto a gente não teria de benefício se todo mundo na segunda-feira não consumisse carne, né? Então acho que vai um pouco também da consciência de todo mundo, né? Claro que, mas do nada vai acabar então o consumo de carne e de outros produtos de origem animal. Claro que não, é uma coisa muito cultural, mas talvez a gente vai fazer com que as próprias empresas se adaptem para fazer com que esse cultivo, para com que essa oferta desse produto seja cada vez mais consciente e não de forma tão exploratória como acontece nos dias de hoje. E um ponto interessante também, só para acrescentar, é que acredita-se que até 2024 a gente já tenha no mercado, né, para consumo a carne feita em laboratório, que é uma carne feita através das células-tronco, né, do animal, para fazer com que a gente consiga desenvolver essa carne em laboratório. Sendo que esse produto possibilita já uma redução muito grande frente aos efeitos ali da pecuária tradicional. Então fica a chamada para vocês ali de olho, assim, né, para a gente ficar de olho assim, nas tendências e também para a gente ficar de olho no que está acontecendo ao nosso redor, para com que a gente resolva os problemas atuais, né? O que está acontecendo hoje, como a gente vai adaptar o nosso negócio e a inovação realmente do nosso negócio para o que está acontecendo hoje. Bem, para você continuar assistindo conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente com conteúdo novo por aqui, falando muito de gestão, inovação e tendências de mercado.